Olá pessoal, então vamos dar início ao nosso programa aí de relembrar, algumas matérias que são assuntos para o teste do próximo domingo pela Prefeitura de Jacareí, concurso que vai haver aí dia 17. Então vamos lá, gente. Bem, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é sobre regras de sinais. Então a gente tem aqui alguns assuntos, e nós vamos chamar a atenção para regras de sinais, que é bastante interessante e muito aplicável em qualquer teste. Quando você trabalha com matemática, há várias situações, seja em sentenças matemáticas, sejam em sistemas, seja em cálculos, todos eles têm regras de sinais. Então, só para deixar bem claro, para que todo o pessoal se recorde, e os que não sabem aprendam, toda vez que você tiver sinais iguais, tanto numa multiplicação como numa divisão, se os sinais forem iguais, o resultado é positivo. Se forem ambos os sinais serem negativos, o resultado também é positivo. Se forem diferentes, positivo e negativo, ou negativo e positivo, sempre vai ser negativo. Então, resumindo, sinais iguais é positivo, sinais diferentes é negativo. Beleza? Ok. Bom, ontem nós explicamos aqui um sistema de equações, duas equações com duas incógnitas, mas ambas de mesmo valor. Então a gente explicou isso daqui, e aqui houve regras de sinais. Se vocês prestarem atenção, houve regras de sinais. Tá ok? Então, e a gente comentou sobre isso também. Então, tá aí mais uma matéria aprendida, ou verificada, ou revista, melhor ainda por dizer. Aqui a gente tem algumas operações de fração. Fração é uma coisa que muita gente tem dificuldade. Tá? Só que antes de mostrar isso, eu preciso mostrar uma outra situação aqui com vocês. Não, vamos mostrar essa mesma. Aqui. Bom, quando você trabalha com adição e subtração, se você tiver os denominadores iguais, denominador igual o que é? Aquele número embaixo, aquele número que é o divisor, dividido, que você divide todos eles. Então, por exemplo, se forem iguais, ele permanece. Tá vendo aqui, ó? Aqui é 1/5 mais 3/5 vai ser igual a que vai permanecer. 1 mais 3 é 4, 4/5, são iguais, Agora, quando eles são diferentes, você tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Acho que todo mundo se lembra ainda que a matéria lá do primário, do primeiro ano de ginásio, quando muito, é que você tem que tirar o mínimo múltiplo comum. Por exemplo, você tem aqui 2/3 mais 1/5. Vocês vejam que o denominador é diferente. Então o que você tem que fazer? Você tem que tirar o mínimo múltiplo comum. E, nesse caso, ele vai dar 15. Tá? Então você vai pegar 15 dividido por 3 é 5, vezes 2, é 10.
15 dividido por 5 é 3, vezes 1 é 3. Então vai dar 13 quinzeavos, ok? Então, para subtração, adição e subtração é dessa forma que a gente trabalha. Se os denominadores forem iguais, fica mais fácil. Se forem diferentes, você tem que tirar o mínimo múltiplo comum, ok? Na multiplicação é a coisa mais fácil, né? Na multiplicação, você tem que simplesmente inverter o segundo termo. Então, por exemplo, qual é o primeiro termo? 2 terços, que multiplica, né, é direto. Por exemplo, você tem 2 terços que multiplica 1/7, é simplesmente multiplicar direto. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 7, 21. Esse é o resultado. Simplesmente multiplica como está. Quando é a divisão, aí sim volta o que eu ia comentando. Na divisão, por exemplo, você tem aqui 1/2 dividido por 5 terços. O primeiro membro é 1/2, o segundo membro é 5 terços. Então isso aqui vai ser, na divisão você inverte o segundo termo. Então você vai ficar com 1/2, que é o primeiro termo, vezes o segundo termo, só que você inverte. Ele era 5 terços e passa a ser 3 quintos. Aí você multiplica direto. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. O resultado dessa divisão, 1/2 dividido por 5 terços, é 3 décimos. Beleza? Potenciação. Quando você tem, entre parênteses aqui, uma fração elevada ao quadrado, ela é a mesma coisa que você pegar o primeiro, o dividendo e o divisor e elevar ao quadrado. Então você vai ter aqui, né? Ó, tanto o numerador como o denominador, né? Denominador é o de baixo, né? O número que está sendo dividido, por quantas vezes está sendo dividido. Então você vai ter aqui 3 elevado à segunda é igual a 9, e o outro vai ficar 5 elevado à segunda, que é igual a 25. O resultado disso daqui é exatamente 9/25. Na radiciação, é extrair raiz quadrada do numerador e do denominador. Então, você tem uma raiz quadrada de 25 sobre 36, é a mesma coisa que você tem uma raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 36. Isso aqui vai dar 5 sextos, pois a raiz de 25 é 5 e a raiz de 36 é 6. Por quê? 6 vezes 6 é 36, 5 vezes 5 é 25. Ok, gente? Essa é uma pequena explanação, né? Agora, a gente pode mostrar para vocês aqui uma outra situação. Eu deixei separado aqui, mas simplesmente para que vocês possam ter essa aplicação. Ok, gente. Aproveitando a nossa visibilidade aqui, a gente só vai comentar com vocês que estamos nos preparando para nos candidatarmos na próxima eleição a um cargo que possa colaborar mais ainda com as pessoas aqui da cidade, né? Então nós estamos com um lema, né? Fazer o bem, né? Que mal tem, né? Fazer o bem sempre vai ser muito bom. Gente, um grande abraço para vocês. Amanhã a gente está de volta aqui falando um pouquinho mais sobre alguns assuntos pertinentes a esse concurso da Prefeitura de Jacareí, agora dia 17. Gente, um grande abraço, PT, saudações, tchau.